up. Why'd you call? You called. I didn't call you, and I am hanging up because I'm sick and tired. And if you call one more... A missão recebeu o código provisório de caçador. Tratava-se de um imperativo histórico, não apenas político. A Agência de Inteligência Externa, conhecida internamente como Mossad, operava sob um mandato estrito: localizar os arquitetos sobreviventes da solução final. Estes indivíduos, responsáveis pela logística do genocídio, haviam desaparecido nos anos que se seguiram à queda do Reich. Muitos encontraram refúgio em países com pouca fiscalização, beneficiando-se de rotas de fuga complexas e do silêncio cúmplice de organizações específicas. O principal alvo desta operação era Adolf Eichmann. O tenente-coronel da SS havia sido o organizador-mestre dos comboios de extermínio e o coordenador das câmaras de gás. Sua captura era vital para a nação recém-formada. Contudo, a caçada se arrastava por mais de uma década. O primeiro fio da meada concreta surgiu em meados da década de 50. Não veio de um vasto aparato de espionagem, mas de uma fonte civil e improvável. Lothar Hermann, um judeu alemão que havia fugido para a Argentina, notificou as autoridades em Jerusalém sobre a presença de um indivíduo suspeito em Buenos Aires. Hermann, cego e sobrevivente do Holocausto, tinha uma filha, Sylvia, que havia se relacionado brevemente com um jovem chamado Klaus Eichmann. O jovem, em momentos de embriaguez ou arrogância, revelou detalhes sobre o passado de seu pai, um certo Adolf, que estaria escondido sob um pseudônimo. A informação inicial, recebida por volta de 1954, era fragmentada. Foi tratada com cautela extrema pelo então diretor do Mossad, Isser Harel. Harel entendia o risco. Mobilizar recursos significativos baseados em um boato poderia comprometer a rede de agentes na América do Sul. A operação exigia paciência metódica e verificação tripla. O nome fornecido para o pai era Ricardo Clement. Em 1957, as informações ganharam peso. Sylvia Hermann, seguindo instruções discretas, confirmou que Clement era Adolf Eichmann. A confirmação veio de uma conversa onde Eichmann, sentindo-se seguro e provavelmente influenciado por vinho, admitiu detalhes de seu passado militar. A agência de inteligência decidiu que a fase 1, a confirmação e a vigilância, deveria ser ativada imediatamente. O primeiro-ministro David Ben-Gurion foi informado pessoalmente. A decisão estratégica era clara. Se fosse Eichmann, a captura seria realizada em segredo absoluto, sem envolver o governo argentino, dada a suspeita de simpatia de parte das autoridades locais por fugitivos nazistas. A soberania argentina seria tecnicamente violada, mas o julgamento de Eichmann era considerado um imperativo moral superior. A primeira equipe de reconhecimento foi enviada sob identidades falsas, utilizando passaportes com histórias de cobertura complexas. O agente Zev, especialista em vigilância fotográfica, chegou a Buenos Aires via Caracas, apresentando-se como um empresário europeu do ramo de importação de vinhos. Zev instalou-se em um apartamento alugado no centro, mas seu foco estava no subúrbio de San Fernando. O alvo, Ricardo Clement, havia se mudado de uma residência mais central para uma moradia humilde na rua Garibaldi, no bairro de San Fernando. A mudança indicava uma preocupação crescente com a discrição, ou talvez uma deterioração de sua situação financeira. A casa era uma construção simples de tijolos, sem eletricidade ou encanamento interno adequado. A vigilância começou na primeira quinzena de dezembro de 1957. O agente Zev estabeleceu um ponto de observação fixo em uma residência próxima, fingindo ser um turista que apreciava a tranquilidade da área. Ele montou uma câmera de longo alcance, equipada com lentes alemãs de alta precisão e filme de grão fino, capaz de capturar detalhes faciais a mais de 200 metros. Os registros de rotina começaram a ser compilados. O padrão de Clement era de uma rigidez quase militar. Ele saía da casa na rua Garibaldi pontualmente às 7h20 da manhã. Caminhava por 200 metros até o ponto de ônibus e pegava o transporte para o seu trabalho, uma fábrica de peças automotivas chamada Mercedes-Benz Argentina. Ele retornava invariavelmente às 19h10.
Esta previsibilidade era uma vantagem tática crucial. A primeira confirmação visual inequívoca ocorreu em uma quinta-feira. Às 18h55, Clement desceu do ônibus. O agente Zev registrou a imagem em alta resolução. A análise posterior em um laboratório improvisado no centro de Buenos Aires comparou as fotos atuais com as fotografias de arquivo da SS. Embora Eichmann tivesse envelhecido, com o cabelo mais ralo e um porte físico ligeiramente curvado, as características faciais, a forma da orelha e, crucialmente, a cicatriz sobre a sobrancelha esquerda coincidiam com as fichas da Gestapo. A conclusão foi enviada a Harel via comunicação criptografada. O protocolo de segurança exigia que mensagens de alta sensibilidade fossem transmitidas em rajadas curtas de rádio, impossibilitando a triangulação de origem. A mensagem era sucinta. O objeto M confirmado. Aguardando instruções para a extração. A confirmação desencadeou a fase 2, a preparação logística da captura. Harel viajou para Paris para estabelecer um centro de comando avançado e garantir o suporte diplomático e logístico necessário. A cooperação internacional era zero. A operação seria inteiramente israelense, bancada exclusivamente por recursos próprios e apoiada pela diáspora judaica na Europa para a aquisição de equipamentos sensíveis. O plano de extração exigia uma equipe de elite. 6 agentes principais foram selecionados, todos com histórico em operações secretas e treinamento em combate desarmado e medicina de campo. Os nomes de cobertura eram rigorosamente fictícios. Gideon, o líder de campo, Yaakov, especialista em comunicações, Eitan, o motorista e especialista em rotas de fuga, e 3 outros para a segurança e a contenção do alvo. A equipe começou a chegar em Buenos Aires de forma escalonada, utilizando diferentes voos e rotas para evitar suspeitas alfandegárias. A chegada de todos levou 10 dias, minimizando o perfil de inteligência. A Argentina estava em um período de relativa instabilidade política, o que, paradoxalmente, oferecia uma camada de ruído útil para a infiltração. O primeiro desafio logístico era a criação de um centro de detenção temporário e discreto. A equipe de inteligência alugou 2 casas seguras em bairros distintos, separadas por quase 40 quilômetros. A Casa Alfa, mais próxima da Rua Garibaldi, serviria como ponto de observação final. A Casa Beta, em um bairro mais movimentado, seria o local de custódia do alvo após a captura. Em março de 1960, todos os agentes estavam posicionados. A vigilância da Rua Garibaldi tornou-se intensiva. Os agentes revezavam-se, garantindo cobertura 24 horas por dia. O objetivo não era apenas monitorar Eichmann, mas mapear todo o seu entorno. Vizinhos, veículos incomuns, horários de patrulha policial local e a frequência de linhas telefônicas próximas. A análise de risco foi detalhada. O risco principal não era a resistência de Eichmann, que se esperava ser mínima, mas a intervenção de terceiros, vizinhos curiosos ou pior, outros nazistas exilados que poderiam estar protegendo-o. A Argentina abrigava uma rede notória de simpatizantes do antigo regime. O agente Eitan providenciou os veículos, 2 automóveis sedãs, de cores neutras e modelos comuns na Argentina, foram adquiridos em cidades diferentes e registrados com placas roubadas de veículos desmantelados, garantindo que não pudessem ser rastreados. A equipe equipou um dos carros com um compartimento secreto, reforçado com isolamento acústico e ventilação mínima, destinado ao transporte de Eichmann. A estratégia de captura se concentraria no momento mais vulnerável de Eichmann, seu retorno solitário do trabalho. Gideon, o líder de campo, avaliou o cenário na Rua Garibaldi. O ponto de ônibus ficava deserto às 19 horas. A iluminação pública era escassa. O intervalo entre Eichmann descer do ônibus e entrar em sua casa era de aproximadamente 3 minutos e 40 segundos. Este seria o tempo crítico. A equipe estabeleceu a data de execução para a primeira quinzena de maio de 1960. A escolha de maio não foi casual. Coincidia com o período de comemoração da independência argentina, o que garantiria um aumento no fluxo de tráfego aéreo de Israel, crucial para a próxima fase.
A fuga. Um erro de cálculo quase comprometeu a operação em meados de abril. O agente Yakov, responsável pela manutenção das comunicações, deixou cair um de seus rádios transmissores criptografados em um bueiro durante uma chuva inesperada. O equipamento continha a frequência secreta de contato com o centro de Paris. Yakov passou as próximas 6 horas e 20 minutos recuperando o aparelho, mergulhando na água suja. A falha técnica foi resolvida, mas a ocorrência ressaltou a tensão sob a qual a equipe operava. Um simples contratempo podia levar ao desmascaramento. Enquanto isso, a vigilância revelou um novo fator. Eichmann, Ricardo Clement, estava construindo uma casa de tijolos melhorada ao lado da sua habitação precária. Isso sugeria planos de longo prazo e um aumento de sua segurança pessoal, possivelmente devido à ajuda financeira de sua família ou da rede de apoio nazista. Isso impôs urgência. A captura deveria ser executada antes que ele se sentisse ainda mais seguro ou antes que ele instalasse alguma forma rudimentar de alarme. O plano final foi meticulosamente ensaiado. A equipe de 6 seria dividida em 2 grupos de contenção. O primeiro carro, com Gideon, Eitan e um agente de apoio, faria a interceptação. O segundo carro, com Yakov e outros 2, forneceria segurança perimetral. O plano previa a interceptação exatamente no ponto onde a iluminação era mínima. A cerca de 50 metros do portão da casa de Clement A, a abordagem deveria ser rápida, silenciosa e totalmente indetectável em menos de 20 segundos. A agência de inteligência havia providenciado equipamentos de contenção específicos. Estes incluíam injeções leves de sedativos para garantir que o alvo permanecesse dócil durante o transporte, e algemas especiais, forradas internamente, minimizando ferimentos e ruído. O uso de armas de fogo foi estritamente proibido, a não ser como último recurso absoluto em caso de ameaça à vida dos agentes. Qualquer incidente com armas atrairia a atenção da Polícia Federal e comprometeria todo o esforço. No início de maio, Isser Harel chegou secretamente a Buenos Aires, utilizando um passaporte irlandês. Ele não participaria da captura física, mas se estabeleceria na Casa Beta para supervisionar pessoalmente a custódia de Eichmann e coordenar a fase 3, a logística da fuga aérea. Harel reuniu a equipe de campo em uma das casas seguras na noite de uma segunda-feira, às 23 horas. A tensão na sala era palpável, mas os relatórios eram lidos com objetividade fria. O alvo é um homem de rotina. Sua família está em casa, mas não representam uma ameaça imediata. Não há evidência de guardas ou segurança armada, Gideon relatou, consultando suas notas em código. Nossa janela é de 0 minutos e 20 segundos. Falhar significa abortar a operação e sair do país em menos de 6 horas. A motivação era reiterada. Não se tratava de vingança pessoal. Tratava-se de justiça histórica e de fornecer um testemunho inegável dos eventos para o mundo. O processo contra Eichmann, em Jerusalém, seria, por si só, o maior ato de memória e o maior registro documental contra a negação. Harel deu a palavra final com a voz baixa e firme. Temos o homem. Temos o plano A. Execução é agora tudo o que resta. A captura deve ser impecável. O sigilo é nossa única arma. A data foi confirmada para a noite de uma quinta-feira. O plano de extração estava em movimento. A fase de inteligência havia sido concluída com sucesso. O alvo Ricardo Clement estava localizado, identificado e seu padrão de vida completamente mapeado. Agora, os agentes do Mossad se preparavam para a intervenção física. O risco de uma guerra diplomática com a Argentina era iminente. O sucesso da operação dependia da capacidade dos agentes de desaparecerem de Buenos Aires tão rapidamente quanto haviam chegado. A equipe preparou os sedativos, checou os rádios de curto alcance e calibrou o equipamento fotográfico de alta velocidade para registrar o momento imediatamente anterior à contenção. Para fins de prova, o tempo estava se esgotando. O mundo estava prestes a testemunhar uma das mais audaciosas operações clandestinas da história moderna. O relógio marcava 0 horas e 15 minutos de terça-feira. A Operação Caçador havia entrado em sua fase decisiva. A vigilância da Rua Garibaldi, em São Fernando, estava consolidada.
A rede do Mossad operava com precisão glacial. A casa modesta, residência do indivíduo conhecido como Ricardo Clement, era monitorada 24 horas por dia. O perímetro de segurança havia sido estabelecido na tarde anterior, utilizando 3 pontos de observação estáticos e 2 veículos de apoio rotativos. Os agentes empregavam equipamento de captação de imagem e áudio de longo alcance, discretamente camuflados em elementos urbanos comuns. A fase de confirmação estava encerrada. O alvo era inequivocamente Adolf Eichmann. A missão agora progredia para a fase de execução, codinome Operação Final. O horário crítico era o da desmobilização do turno de Clement na fábrica Mercedes-Benz. Ele utilizava o ônibus das 19h30, desembarcando próximo à rua Garibaldi, aproximadamente 10 minutos depois. A janela operacional era apertada. O alvo precisava ser neutralizado e removido em menos de 60 segundos para evitar qualquer reação dos vizinhos ou testemunhas. O planejamento estratégico priorizava a discrição total sobre a velocidade bruta, mas o risco de intervenção policial argentina exigia brevidade. O líder de campo, responsável pela coordenação tática, ajustou a posição do carro de interceptação, um modelo local despretensioso. O veículo estava posicionado a 30 metros do ponto de desembarque usual. No seu interior, 3 agentes, incluindo o mestre de contenção, revisavam os protocolos de imobilização. Não havia margem para erros. O uso de armas de fogo era estritamente proibido, exceto em caso de ameaça letal imediata aos operadores. A prioridade era a extração intacta do ativo. Às 19h20, o líder de campo recebeu a confirmação via rádio cifrado. O ônibus deixara a zona industrial 10 minutos de espera. A tensão aumentou no veículo. O agente de contenção, um especialista em artes marciais com treinamento em extrações de alto risco, verificou os laços de contenção e o sedativo de ação rápida, preparado para a administração oral ou injetável, dependendo do grau de resistência. O ônibus parou. O alvo desembarcou às 19h40. Eichmann, ou Clement, caminhava em direção à sua casa. A escuridão da noite de maio era densa, mas a iluminação pública da rua fornecia visibilidade suficiente. A equipe de interceptação acionou o plano. O carro avançou suavemente, sem acelerar bruscamente. Um pequeno erro de cálculo ocorreu. Clement parou inesperadamente para acenar a um vizinho que passava. Isso quebrou o ritmo previsto da operação, forçando o motorista a frear discretamente antes de atingir o ponto ideal de interceptação. O líder de campo transmitiu um comando conciso: avançar, agora. O carro parou diagonalmente. 2 agentes saíram rapidamente. O agente de contenção aproximou-se por trás. Clement mal teve tempo de registrar a presença. O movimento foi executado com precisão cirúrgica. Um braço forte envolveu o pescoço do alvo, e o corpo de Eichmann foi levantado e rapidamente inserido no banco traseiro do veículo. A ação durou 25 segundos. O vizinho não notou a manobra, assumindo que era uma discussão casual ou um acidente menor. O carro de extração acelerou de forma controlada, desaparecendo na rede de ruas residenciais. O alvo estava contido, mas agitado. O mestre de contenção administrou o sedativo. Em minutos, o ex-tenente-coronel da SS estava inconsciente. A próxima etapa era o transporte seguro para Misrada, a casa de segurança final localizada nos arredores de Buenos Aires. Esta casa havia sido alugada sob uma identidade diplomática falsa, garantindo que o fluxo de pessoas e suprimentos não levantasse suspeitas locais. A Misrad era uma fortaleza tática. Janelas reforçadas, múltiplas rotas de fuga internas e um sistema de rádio criptografado de alta frequência. Às 23h, Eichmann chegou à casa de segurança. A prioridade imediata era a verificação definitiva da identidade. Documentos podiam ser falsificados. Características físicas eram mais difíceis de ocultar. Uma equipe de análise forense, composta por um médico israelense e um analista de inteligência sênior, procedeu à inspeção. A análise focou em cicatrizes distintivas e, crucialmente, na verificação de um tipo sanguíneo específico tatuado sob a axila,
uma marca padrão da SS. A luz ultravioleta revelou a marca ligeiramente desbotada, mas inconfundível. O médico confirmou a identidade. Ricardo Clemente não existia mais. O prisioneiro era Adolf Eichmann. O sucesso da missão estava assegurado. A etapa subsequente envolveu a detenção estendida e a coleta de inteligência. Durante os dias seguintes, mantendo o alvo sedado ou rigidamente contido, o Mossad iniciou interrogatórios preliminares. O objetivo não era a confissão detalhada. Isso ficaria para o julgamento em Israel. Mas sim a confirmação de rotas de fuga, cúmplices remanescentes na Argentina e a natureza de sua rede de apoio local, se houvesse. O planejamento da extração aérea começou imediatamente após a confirmação. O transporte de um indivíduo capturado clandestinamente sob jurisdição soberana de um terceiro país representava um risco geopolítico extremo. Se a operação fosse descoberta, Israel enfrentaria uma crise diplomática internacional, acusações de violação de soberania e o fracasso da missão. A solução estratégica dependia de um evento real e inevitável: as celebrações do sesquicentenário da Revolução de Maio na Argentina. O Estado de Israel enviaria uma delegação oficial de alto nível. O uso de uma aeronave estatal, protegida por imunidade diplomática, era o único caminho viável. O primeiro-ministro de Israel na época, David Ben-Gurion, autorizou o uso do avião oficial da delegação. A aeronave designada era um Bristol Britannia da El Al, adaptado para voos de longo curso. A data de partida foi fixada para a noite de 20 de maio. Os agentes do Mossad trabalharam na logística aeroportuária. Foi necessário garantir a cooperação, ainda que inconsciente, de funcionários de baixo escalão no Aeroporto Internacional de Ezeiza. Documentos falsos foram preparados para o alvo. Eichmann seria disfarçado como um membro da tripulação, supostamente debilitado por uma doença e precisando de transporte médico urgente para Israel. No dia da extração, a equipe da Misrad preparou o alvo. Eichmann foi vestido com um uniforme simples da El Al. Ele recebeu uma dose controlada de sedativo, que o deixaria cooperativo, mas incapaz de resistir ou falar de forma coerente. A aparência era a de um homem doente, pálido e frágil. Às 18 horas, a comitiva de veículos partiu da casa de segurança em direção a Ezeiza. O comboio incluía o carro que transportava o alvo, escoltado por 2 outros veículos contendo a segurança armada e o líder de campo, que carregava a documentação diplomática necessária. A rota para o aeroporto foi percorrida em silêncio tenso. O plano de contingência para um bloqueio policial exigia a apresentação imediata dos passaportes diplomáticos e a alegação de uma emergência médica na delegação. A prioridade era evitar qualquer contato físico ou busca veicular. A chegada à zona de voo internacional foi crucial. A aeronave britânica da El Al estava na pista, sob a vigilância rigorosa de agentes do Mossad, já posicionados como parte da equipe de solo oficial. A área de embarque estava protegida pela presença da delegação israelense, que incluía figuras públicas proeminentes. A complicação ocorreu na barreira final de segurança. Um oficial da alfândega argentina, rotineiramente diligente, solicitou inspecionar o veículo de transporte do suposto tripulante doente. O líder de campo, mantendo a compostura, apresentou o passaporte diplomático e uma carta oficial forjada, atestando a urgência médica e o risco de contágio. O oficial hesitou. A quebra de protocolo era evidente, mas o peso da imunidade diplomática e o risco sanitário implícito na carta de emergência médica funcionaram como barreiras. O líder de campo utilizou uma técnica de distração sutil, direcionando a conversa para a delegação de alto nível que estava prestes a embarcar. Após 1 minuto e 30 segundos que pareceram eternos para a equipe de captura, o oficial liberou o veículo. O carro chegou à escada da aeronave às 20 horas e 40 minutos. Eichmann, agora uma figura passiva e pesada, foi rapidamente retirado do veículo e levado para o interior do avião. Ele foi colocado em uma cabine traseira, com restrições e sob a guarda permanente de 2 agentes. O embarque da delegação oficial transcorreu normalmente. Às 23 horas e 30 minutos, após receber a autorização final da torre de controle,
o Bristol Britannia iniciou a rolagem. O líder de campo confirmou por rádio cifrado a Israel: o ativo está a bordo e em rota. A decolagem foi suave. O voo de Buenos Aires para Tel Aviv seria longo, com uma escala técnica planejada para reabastecimento em Dakar. Durante o voo, a segurança de Eichmann era a única prioridade. Os agentes revezaram-se na vigilância, garantindo que o alvo permanecesse contido e que sua saúde física fosse mantida para o julgamento iminente. A escala em Dakar, Senegal, foi rápida e realizada sob a proteção da equipe de segurança. Nenhum membro da tripulação ou do pessoal de terra teve contato com o prisioneiro. A aeronave seguiu viagem. O pouso no aeroporto de Lod, atual Ben Gurion, em Tel Aviv, ocorreu na manhã do dia 22 de maio. A chegada foi tratada com o máximo sigilo operacional. Eichmann foi imediatamente transferido para uma prisão de segurança máxima em Israel, sob custódia direta do serviço secreto. Horas depois da chegada, o primeiro-ministro Ben Gurion fez um anúncio público no Knesset, o parlamento israelense. A declaração foi curta e objetiva, mas teve um impacto sísmico global. O primeiro-ministro informou que Adolf Eichmann, um dos principais organizadores da solução final, estava sob custódia em Israel e seria julgado por seus crimes contra o povo judeu e contra a humanidade. A repercussão foi imediata. A Argentina protestou veementemente, acusando Israel de violação de sua soberania territorial, o que levou a um breve período de tensão diplomática e a condenação formal no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Israel, entretanto, defendeu a ação como um imperativo moral e histórico, ressaltando a incapacidade das autoridades alemãs e argentinas de garantir a justiça para as vítimas do genocídio. O foco internacional mudou rapidamente da forma da captura para o conteúdo do julgamento. Em Jerusalém, o processo judicial começou em abril de 1961. O julgamento de Eichmann foi histórico. Pela primeira vez, o mundo viu o arquiteto logístico do Holocausto ser confrontado publicamente pelas suas ações. O procedimento serviu como um testemunho detalhado dos horrores infligidos, reunindo depoimentos de sobreviventes de diversas partes da Europa. O tribunal israelense estabeleceu a responsabilidade criminal direta de Eichmann na organização de deportações em massa para os campos de concentração e extermínio. A defesa técnica do acusado, baseada na alegação de ter agido apenas sob ordens superiores, foi rejeitada pelo tribunal. Em dezembro de 1961, Adolf Eichmann foi considerado culpado de 15 acusações, incluindo crimes contra o povo judeu, crimes contra a humanidade e crimes de guerra. A sentença foi a pena capital. Após recursos legais que se estenderam por meses e foram rejeitados pela Suprema Corte de Israel, a execução da sentença foi marcada às 0h01 do dia 1º de junho de 1962. Adolf Eichmann foi enforcado na prisão de Ramla. A operação do Mossad na Rua Garibaldi, em Buenos Aires, não foi apenas uma ação de inteligência bem-sucedida. Foi a afirmação de um princípio fundamental. A nação de Israel demonstrou que a distância geográfica, o tempo ou o uso de identidades falsas não forneceriam imunidade. Os perpetradores de crimes contra a humanidade seriam localizados e levados à justiça, independentemente do custo ou da complexidade operacional. O caso Eichmann solidificou a reputação do Mossad como uma força de inteligência global, capaz de executar missões de extração de alto risco com precisão metodológica e determinação inabalável. O livro de registro da agência confirmava a conclusão de um mandato histórico, encerrando o ciclo de impunidade para um dos maiores criminosos do século XX.